E aí, meus amigos, estamos começando mais um podcast aqui no Estúdio 144. Estou aqui com o Rafael Camargo, meu grande amigo, como meu co-host. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui iniciando um projeto muito bacana. Para quem não me conhece, sou Guilherme Carvalho, produtor fonográfico, tá? Sejam muito bem-vindos. Vou passar a bola para o Rafael, para ele contar um pouco mais aqui do projeto que ele está trazendo aqui para o estúdio. Quando ele veio com essa intenção, achei muito bacana, muito interessante. Então, eu acho que vai ter muito conteúdo de relevância. Já temos um convidado aqui na mesa, já já ele apresenta para vocês. Então, Rafa, seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez. Boa sorte na empreita, Obrigado, viu? fique em paz. Conta pra galera um pouquinho aí do que você está planejando e aí eu já dou a Passa a cadeira para bola. você. Passa a Bom, cadeira. primeiramente agradecer o espaço, né, Guilherme, aí pelo Estúdio 144, essa incrível estrutura que você Oh, tem aqui na cidade e uma oportunidade de poder estar trazendo mais conhecimento para a população, não só aqui da cidade, mas para quem estiver ouvindo de qualquer lugar do mundo também. É, E essa parceria aí eu acho que vai trazer vai, grandes frutos aí. vai ser bacana. Esse projeto aí se chama Do Caos ao Controle Financeiro, que é para as pessoas conseguirem entender que elas conseguem sair do estágio que elas estão no dia de hoje e saírem depois dessa série um pouco melhores, Excelente. saindo das dívidas, sei lá, introduzindo os investimentos. Vamos ver até que ponto Vai dar cada certo. um vai conseguir implantar isso na própria vida, na Vai dar vida da certo. sua família Bom, também. Rafa, de toda forma, então, fica à vontade. Vou deixar você fazer o chamado aí pro nosso convidado. Muito É, obrigado. primeira vez na história desse estúdio que eu tô saindo, abrindo mão da minha cadeira, hein? Rafa, fica à É vontade. uma boa causa. Agora é contigo. Um abraço. Tô lá, mas daqui a pouco você vai me chamar. Tá bom? Beleza? Eu sei que você não vai sair daqui. Não, tô ali. Eu tenho uma câmera aí pra me chamar. Valeu. Antes de mais nada, quero agradecer primeiramente a presença desse convidado que está aqui. Eu vou apresentar um pouquinho dele daqui a pouco. E tenho certeza que vai ser um, um dia aqui incrível de apresentar um pouco do meu trabalho, o trabalho dele. E também agradecer mais uma vez aqui ao Estúdio 144 pela essa abertura e por acreditar nesse projeto tão legal para a população aí. Bom, vou me apresentar rapidamente. Eu sou Rafael Camargo, sou educador financeiro, sou formado em administração, em engenharia de produção, trabalhei quase 20 anos em indústria automotiva aqui na cidade de Resende. Apesar de ter nascido em São Paulo, eu me considero resendense por morar tantos anos aqui. Gosto muito dessa cidade e pretendo morar aqui por muitos e muitos anos ainda. Já estou nessa empreitada há quase 3 anos. Fiz um movimento de transição de carreira que foi muito interessante. Outro dia eu conto, vai ter mais um episódio para falar sobre isso. E vou aqui agora apresentar, vou fazer uma chamada desse grande amigo, né, que foi colocado na minha vida aí e foi um dos meus primeiros clientes, acreditou no meu projeto desde o início e ele está aqui para falar um pouco do que ele passou nesse processo comigo de organização financeira, que eu chamo que ele é o ponto da virada. E eu vou apresentar para vocês o Elton Santiago, ele que é um profissional de educação física, tá aí há muitos anos no mercado, tem um centro de treinamento na cidade de Resende e vai falar um pouquinho aqui pra gente da, da sua experiência, se apresentar um pouco pra gente. Daqui a pouco a gente vai tocar mais em alguns assuntos aí. Bem-vindo, Elton. Boa noite, né? Boa noite para todo mundo aí. Obrigado pelo convite, né? Queria agradecer não só o seu convite, mas também a estrutura do espaço 144 aqui. E assim, falar o que você fez sobre o seu trabalho, quanto agregou ao meu, para mim é muito importante. Eu costumo dizer lá para os meus clientes, para os meus amigos, familiares, que o ponto de virada do meu estúdio, igual é o tema da sua série, né?
foi fundamental para eu dar uma alavancada no meu estúdio. Eu tinha visões de negócio que eram totalmente diversivas, né? Então, tipo assim, eram erradas, né? E você clareou minha mente, você me orientou, falou, ó, organiza suas finanças pessoais, depois passamos para as finanças do CT. E hoje eu só tenho prosperado lá. E eu sou muito grato a você por isso, até gostaria de estender o meu agradecimento a isso. O que você fez para mim lá foi um ponto de virada no meu sonho, cara. Que lá é um sonho que eu tinha há muito tempo, né? Como você falou, eu tô muitos anos na profissão. Aham. Trabalhei aí, sei lá, bem uns 10, 12 anos de personal training, academia, pagando taxa, passando por estruturas e organizações de outras pessoas que até às vezes eu discordava, né? E aí eu resolvi abrir o meu espaço. E eu comecei do nada, né, com a cara e a coragem, vendi minha moto e vambora. Entendeu? E assim, tinha muita vontade de dar certo, mas depois que eu fiz a consultoria com você, que você falou, eu tô com essa ideia aqui, vou fazer isso, eu acreditei, igual você mesmo disse aí, cara, alavancou assim 200%. Se eu falar 100, eu sou mentiroso. Hoje eu tenho uma estrutura de um estúdio top de Resende ou de qualquer outra região. Sim. Entendeu? E assim, eu tô muito orgulhoso disso e eu devo muito isso ao que você me instruiu a eu fazer no meu estúdio. E com as minhas finanças, né? Obrigado. A gente vai falar mais um pouquinho sobre essa mudança que teve, tudo que aconteceu no estúdio dele e também na vida pessoal dele. Só que antes, gente, só para alavancar um pouquinho aqui mais o Estúdio 144, você pode estar colocando a sua marca aqui, ó, nessa TV. Entre em contato aqui, o Guilherme vai poder te instruir melhor sobre essa, esse acompanhamento aí dentro Só de chamar todos no os. direct no Instagram. Só chamar direto aqui no Instagram, fala com o Guilherme. Vocês vão ver que vão passar algumas marcas ali, vão estar alguns parceiros aqui do estúdio também, tá bom? Então não deixem de entrar em contato com o Guilherme. Bom, obrigado de novo aí, Alto, por Nada, é um essas prazer estar aqui, pô. palavras. Mas eu quero entender um pouquinho assim, porque até a gente chegar no ponto de fazer essa mudança, né? Aonde que o Elton tava? Como é que foi essa trajetória para até você chegar a empreender? Como que você teve os seus estudos? Aonde você trabalhou, assim, né? Se puder citar alguns lugares que você trabalhou, como que você trabalhava antes e o que que te fez entender, poxa, eu acho que eu posso empreender, tá dentro do que eu penso e por que um centro de treinamento tão diferenciado assim de uma academia tradicional, por exemplo? Então, Rafael, a história é longa, mas eu vou tentar ser sucinto aqui. O que acontece? Eu já trabalhei em várias academias na cidade, né? Quando eu saí, eu trabalhava no indústria, né? Fiz minha faculdade trabalhando na indústria. E aí eu saí da indústria e fui trabalhar na prefeitura com a terceira idade, que é uma coisa que eu nunca imaginei trabalhar. Só que na prefeitura você não tem muito recurso assim, em aparelhagem, né? Você trabalha mais com aquela ginástica laboral, de alongamento, enfim, né? Pro idoso. E aí eu comecei, falei, pô, eu tinha muito tempo ocioso. Falei, cara, eu vou entrar na academia e vou tentar aqui. Aí eu peguei, entrei na academia, comecei a trabalhar como instrutor, que foi na Shape, né? Nem sei se tem Shape hoje mais, né? Mas comecei na Shape Way. E aí fiz uma pós-graduação em personal trainer e tal, e comecei a me especializar na área e gostei. Só que qual é o problema das academias hoje? As academias não dão o suporte que as pessoas precisam, tá? Na minha opinião, isso, né? Sim, Não estou sim. criticando, nem, enfim. Né? Então não dão o suporte que eu acho que o cliente merece. É uma mensalidade, o cara precisa de uma atenção, de um treino, de correção de postura. E assim, Faz a fichinha lá e segue o treino, né? devido às circunstâncias que a própria profissão exige, e a academia, né? Fica muito vago, fica muito extenso, a pessoa fica perdida ali naquele ambiente. Então, assim, eu trabalhei na física, eu trabalhei na Shapeway, trabalhei na Atual, trabalhei de personal em várias academias, né? Que nem sei se eu posso estar falando nome aqui, mas enfim, vou falando aqui, né? Fitform, e assim, Lembrando que você era personal das pessoas isso, dentro dessas dessas academias, academias, né? né? Eles escolhiam o ambiente que eles Isso, queriam justamente. Fui trabalhando. instrutor dentro dessas academias também. Aham. E aí trabalhava como instrutor e também como personal trainer.
Eu tinha minha clientela particular e a clientela da academia, né? Uhum. Trabalhei na Ômega também, que foi um dos melhores lugares que eu trabalhei. Enfim, só que o que acontece? A ideia do dono de academia hoje é simplesmente o rapaz passar na roleta ali e fazer o treino na academia dele. Essa é uma ideia que eu discordo, sempre Sim. discordei. E aí, com a academia cobrando taxa, enfim, tendo normas que eu não concordava, né? Eu falei, cara, eu preciso abrir meu estúdio. E aí eu tinha uma moto, vendi essa moto, 5 mil e pouco. Falei, cara, é esse dinheiro aqui que eu vou investir no meu estúdio. Aluguei um espaço, uma aluna minha de personal falou, meu pai tem um espaço aqui e tal, não sei o quê. Falei, conversei com ele, acordei, e esses 5 mil reais foi o que eu investi para ter. Ou seja, eu não tinha nada. Aham. Era muito espaço assim, aliás, pouco espaço, né? E muita disposição, né? Pouco material e muita disposição. E assim eu comecei, comprei uns elásticos, bola, coisa mais voltada até para o treinamento funcional, que não é o que eu ofereço hoje, né? Mas Eu é ia falar sobre isso, é o né? que eu podia oferecer no momento, entendeu? Aham. E aí a ideia de fazer o meu estúdio é justamente oferecer no meu estúdio o que não tem nas academias. Que é não cobrar uma taxa de matrícula, que não existe hoje, não tem motivo para você cobrar uma taxa de matrícula, Uhum. que é proporcionar atenção para os alunos, um cuidado, um relacionamento pessoal com eles, poder proporcionar tudo que a academia não dá, entendeu? Luxo, conforto, a um preço justo, Sim. entendeu? Então, essa era a minha ideia inicial, entendeu? E assim Uhum. foi. E o processo evolutivo, não só entrando na questão financeira ainda, eu tô com você desde quando você abriu Sim, o estúdio, né? A evolução na tratativa com os alunos, a maneira com que o treino é conduzido também foi modificado ao longo do tempo, né? Você já sim, fez esse processo evolutivo, tem 4 anos, né? sim, sim, Completou sim. 4 anos o, Esse o ano, agora em centro. fevereiro. Fevereiro agora completa 5, né? Aham. Próximo fevereiro. Então, antigamente, né, bem no início, eu montava os exercícios, dava intervalo, as pessoas iam beber água, por exemplo, e eu mudava os exercícios. Aham. Porque não tinha tanto material assim, né? Dava muito mais trabalho. Aí, conforme foi entrando dinheiro, eu fui investindo. Fui investindo, sobrou um dinheiro investindo. E eu ainda atendia fora, né? Então, assim, isso também é do seu trabalho, que a gente vai falar mais na frente, né? Mas eu É, pegava o dinheiro que eu recebi de personal, por exemplo, e injetava no estúdio ali, porque era o meu sonho, entendeu? sim. Então, assim eu fiz e fui investindo. Ó, preciso disso, comprei. Preciso de espelho, comprei. Preciso de um outro rack, comprei. E assim eu fui fazendo, né? Até sem conhecimento nenhum sobre administração, né? Não tive muita ajuda, dica de amiga, coisa que, assim, no achismo, né? Sim. E fui investindo e graças a Deus deu certo. Você parar para pensar, né? Você teve que se formar em educação Sim, física. A própria faculdade não te dá essa base não, de bem sucinto. empreendimento, né? É, realmente as pessoas têm que ter o conhecimento fazendo cursos ou conhecendo uma pessoa ou outra e vai pegando dicas para montar seu próprio negócio, porque infelizmente hoje o sistema educacional ele é muito falho nessa Sim, parte, né? Ele forma você para ser o personal e trabalhar na academia, é né? verdade. Na sua profissão. Então você teve muito foco, disciplina, Sim, vontade mesmo de fazer o negócio evoluir. É, e assim, você realmente é um grande exemplo assim de começar de baixo, mas ter realmente uma pretensão e saber onde você queria chegar. sim. Só um detalhe, pessoal, que eu vou falar aqui. Nessa série, nós vamos fazer uma grande promoção aqui, onde eu vou sortear uma consultoria totalmente gratuita, mas você vai ter que fazer uma pequena tarefa, tá? Eu vou falar cada episódio, eu vou falar uma palavra e você vai ter que formar essa frase ao final e mandar para mim no direct para que eu possa fazer esse sorteio no final. Então, eu não vou falar se essa palavra vai ser no começo, no meio, no final, pode ser em qualquer momento aqui do nosso podcast. Então fiquem ligados que na hora que eu for falar essa palavra, você vai anotar ela aí e formar essa frase aí, tá bom? Bom, vamos seguir aqui então, Elton. Vamos lá. Tá tranquilo? Tranquilo, Tá bem de tranquilo. boa, né? Cara, eu queria entender, antes da gente fazer, né? A gente já entendeu como que você montou o estúdio e tal. Como que era a sua relação com o dinheiro? Como que você enxergava o dinheiro antes da gente fazer todo o nosso processo, né, onde a gente falou de finanças comportamentais, toda a organização, tudo que a gente passou naquele processo que durou em torno de 3 meses ali, né? Sim.
como que era a sua relação com o dinheiro? Como você enxergava o dinheiro que entrava, como que saía? Como que você enxergava isso antes? Então, na realidade, era bem complicado, né? Porque eu via o dinheiro como um todo. Tudo que entrava, para mim, era dinheiro meu. Então, assim, eu não separava muito o meu estúdio, né? Do que ele ganhava, do que entrava, do que era a renda dele, do que era a minha renda de personal, do que era a minha renda de consultoria online. Para mim, todo o dinheiro era uma coisa só. Então, não era muito organizado, entendeu? Eu, por exemplo, eu tirava, descobri um santo para cobrir o outro. Essa era a verdade. Assim, pô, preciso mais aqui. Então, eu vou botar mais dinheiro aqui. E às vezes, obviamente, por fazer isso, me perdia, né? Então, às vezes, tinha que tirar de onde não tinha para colocar onde necessitava. Às vezes, não tinha de onde tirar. Aí fazia um empréstimo, passava no crédito. Então, eu tinha que rebolar bastante para poder manter os três por essa falta de organização. E aí você não conseguia enxergar, né? Poxa, será que o centro de treinamento está me dando lucro? Será que eu trabalhar como personal também? E aí você ficava meio, eu vou fazer Sim. porque tava entrando, né? Essa é muito a realidade de muitos empresários hoje. Então, na realidade, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, né, que eu passei com você, eu talvez não desse mais aula de personal, Aham. entendeu? Focaria apenas no estúdio, cara, vai dar certo aqui, vou focar todo o meu tempo, minha energia aqui. Como eu não sabia, como eu estava inseguro também, né, de certa forma, eu fui atacando em todas as pontas, né? Tipo, ó, personal aqui, estúdio ali, consultoria cá, montar treino. De repente, talvez se eu tivesse focado só no estúdio, talvez hoje estivesse até melhor. Mas eu não tinha esse conhecimento, Mas entendeu? Então, não tinha como eu é o que eu fazer. sempre falo. A hora de você mudar, de você enxergar que precisa de uma ajuda financeira, é sempre o agora. É quando a pessoa tem aquela percepção. Não adianta falar somente, poxa, se eu tivesse feito. Pô, o se, ele é muito vasto. Sim, Se você começa a pensar no si, no si, no si, talvez a gente nem tivesse nascido, né? verdade. É... E aí, beleza, você. Que foi assim? Um ponto, né? Obviamente que eu apresentei pra você. Ó, Yelton, tô fazendo esse projeto, tô trabalhando assim assado, mas qual foi o ponto que você se enxergou e falou, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma orientação? Qual foi o que te deu o estalo assim? Foi até o dia que você conversou comigo. Quando você conversou comigo, que você falou um pouco sobre o trabalho que você ia fazer, ali eu entendi que eu necessitava desse tipo de ajuda, entendeu? Eu necessitava de um suporte para poder me orientar, para poder alavancar o meu estúdio. Eu via talvez outros estúdios. Não, a gente não sabe o investimento de outras pessoas, né? É. Porque eu não tô lá para saber. Mas assim, pô, o cara consegue, pô, lá tá assim. Porque para mim é tão difícil. E aí, quando você me apresentou o projeto, eu falei, cara, eu vou pagar para ver isso aqui, cara. Porque, assim, primeiro que eu confio muito em você já me ajudou muito lá, você sabe disso. No estúdio, Antes, você. antes, antes de eu estar aqui, Sim. trabalhando como educador financeiro, eu trabalhava numa indústria e eu fabriquei, né, O hack e o alguns. anilheiro. E o É, espaldar. eu Entendeu? espaldar, tem Pô, alguns. preciso disso, eu faço um igual. Então, aí, É, tipo assim, antes disso tudo, já confiava em você. Falei, pô, cara, aham, se o Rafael tá fazendo isso aí, vou abraçar. Porque realmente eu precisava de um suporte. Porque assim, eu não tenho uma pessoa. E aí não tem até hoje. Depois de você. Hoje eu remo sozinho, mas eu remo sob as suas orientações, né? é, Porque você tá lá no estúdio sempre, ó, Rafael, pô, e aí? Isso aqui. Se você vai, ó, Elton, isso, aquilo. Então, assim, de certa forma, você me direciona. Mas eu não tinha uma pessoa que desse esse suporte pra mim, entendeu? Quando você falou, eu falei, pô, cara, eu acho que eu preciso disso. Eu, pô, eu gostei, vamos fazer como é que tá. Aí a gente já fechou. É isso. praticamente no dia. Fala, não, Foi. você me passa o valor, eu já pago. Você, não, calma aí, não é assim não, vamos conversar, não sei o quê. Porque assim, quando eu vi a oportunidade de poder exercer a educação financeira dentro do meu estúdio, na minha vida pessoal, que eu não tinha isso, eu falei, cara, eu preciso disso, que é uma coisa que é falha em mim. Eu não sei onde eu gasto meu dinheiro. Igual você falou, eu não sabia se o estúdio estava dando lucro, eu não sabia o meu salário, eu não sabia o que eu posso investir, o que eu tenho que guardar, eu não tinha 13º, eu não tinha nada, entendeu? Eu trabalhava um mês para sobreviver o próximo. Isso não é correto. Entendeu? Você tem que se programar. E se eu me lesiono? E se eu fico doente? Como é que faz? Entendeu? É, Então, assim, isso eu não tinha noção. Eu vivia sempre assim, a perigo, né? Que eu costumo dizer. Você, pô, esse mês eu venci, agora é o próximo. é. Esse mês eu venci, agora é o próximo. Cara, e isso dá uma sensação de impotência muito Insegurança, grande. total. Total. E pra você que tá empreendendo aí, ah,
vamos dizer que até há pouco tempo, né? Sim, Se a gente olhar aí, os grandes empresários aí, eles já estão uma rodagem um pouco maior que a gente. E altos e baixos vão acontecer. sim. Você vive uma sazonalidade ao longo do ano natural. Agora tá começando a esfriar um pouco mais. Dá uma O caída nos centro de alunos. treinamento começa a ter uma queda de faturamento. Sim. E aí, eu lembro que esse foi um dos pontos que você falou comigo lá no começo. Poxa, no verão fica cheio. No Inverno inverno, vazia. que é a maior parte do ano, se a gente parar pra analisar. A maior parte do ano tá mais frio. Pelo menos na nossa região, né? E aí você começou a praticar isso. Poxa, eu preciso ter pelo menos uma meta de tantos clientes para eu ter um ponto de equilíbrio. E a partir desse ponto de equilíbrio eu consigo ter lucro. Sim. E dentro desse ponto de equilíbrio, que é um dos erros graves da maioria dos empreendimentos, é a pessoa não estipular o próprio salário. Não entender qual é o gasto dela dentro da casa dela. Por isso que quando a gente começou, Elton, a gente não pode começar pelo seu treinamento, tem que começar na sua casa. Justamente, eu lembro disso. Eu lembro que Aí- eu já queria ir pro CT direto. É. Não, eu quero CT. Eu falei, não, mas não, a sua primeiro. Eu quero... Calma, pô, eu quero vamos- CT. O CT foi a última. Foi a Foi última. a última, depois teve mais uma, né? É, Mas foi. primeiro foi a minha pessoal. Mas Foi por isso quê? mesmo. Quando eu trabalho, o pessoal vai refletir diretamente no seu negócio. Sim. A empresa é o reflexo da pessoa, do dono. Então não tem como eu trabalhar somente com a empresa. Eu preciso ir ali no fundo realmente Sim. da persona que está por trás daquele negócio. Por isso que existe essa lógica por trás disso, tá? O que você pode dizer assim, Elton, que hoje, né, depois de todo esse processo que a gente passou, já tem mais de um ano, né? Tem mais de um Mais ano de um já ano que a já. gente passou por essa reestruturação. Qual é o hábito, assim? O que você tomou de rotina pra você hoje? Que você pode dizer, cara, hoje eu faço isso de forma natural que antes eu não fazia. Cara, muitas coisas. Por exemplo, uma das coisas que eu não fazia de jeito nenhum e hoje eu dou suma importância é anotar meus gastos. Gastei aqui 50 centavos com essa bala aqui. Eu vou anotar. Por quê? Porque no final do mês eu vou saber de certamente o que eu gastei mais nisso, mais naquilo, o que eu posso controlar, o que eu não posso controlar, o que eu me excedi, o que eu não me excedi, entendeu? Então, assim, esse foi o ponto. Isso é até pessoal, tá? Sim, A sim. gente, você sabe disso, né? Eu tô falando Aham. aqui porque a gente tá. Mas foi anotar os gastos. Outra coisa que foi muito importante foi dividir, aí isso aí já no estúdio, o que é meu salário, o que é dinheiro de conta, né? Aluguel, água, luz, o que é dinheiro de investimento, o que é dinheiro para eu guardar, que é o fundo de emergência, né? Ó, isso aqui Isso. eu tenho que guardar aqui, porque se der algum ruim, eu tenho isso aqui. Então, assim, hoje eu trabalho muito mais com planilha. Sim. Ó, entrou, pá, planilha. Toda noite vou lá, digito. É uma coisa religiosa minha, coisa Hoje que eu você não faz- fazia. Você faz todos os dias. Todos os dias. Chego em casa, depois da aula, dou aula até 9 horas, limpo o estúdio, monto a próxima aula. Chego lá em casa, computadorzinho da cunhada, que eu nem é o meu. Abro lá, ó. Pagamento, tudo, anoto tudo. Aham. Entendeu? É raro, assim, às vezes na sexta-feira, que assim, eu quero curtir com a minha esposa, alguma coisa que eu não anoto, mas a primeira oportunidade que eu tenho eu já tô lançando. É, Sempre. mas é o que eu sempre falei. A gente tem que ter aquele momento de Sim. lazer, o momento ali eu chamo o momento da cachaça. É isso aí. Tem que ter, porque é família, a gente tá falando de família, tá falando de crescimento profissional, Sim. e tudo isso depende que a gente viva o hoje. Não adianta só a gente pensar no amanhã, a gente precisa viver o hoje, Sim. né? Isso é muito importante. Vou falar a palavra agora. A primeira palavra da frase. Deixa eu anotar aqui que eu quero. Anota aí, Olha anota que aí. eu vou anotar aqui. no meu Primeira celular. palavra da frase. Ela é organizar. Organizar, tá bom? Tá anotado Tá aqui. anotado aí? É isso aí. Eu anotei aqui, eu posso entrar na jogada também? Pô, com certeza, Guilherme. Você é o. É o nosso. Não, não vou falar, não, que senão depois anfitrião. dá problema ainda. Vai que Ah. eu ganho esse troço, vai falar que é marmelada. Corre esse risco, né? Corre esse risco. Não, não, vou deixar com vocês aí. Tá gente. precisando da mentoria também, Guilherme? Sempre, né? É? Sempre precisa. Eu recomendo, hein? Eu Você recomendo. imagina gerenciar isso tudo aqui e tentar fazer isso aqui fazer dinheiro. Agora vamos Tô lá, ouvindo Guilherme. vocês falarem aí, cara, tá passando um filme na minha cabeça. Pode deixar É? que não, mas passa. Relaxa, relaxa que vai melhorar. É, não vai sim.
Aos Agora, pouquinhos tá indo. queria fazer uma pergunta pro Guilherme. Hum. De quem que você tá precisando mais? De um personal ou de educação financeira? Eita! Nossa, cara, que pergunta difícil. Cara, vamos ser sinceros. Ah, Para ter o trabalho do Elton como personal, eu preciso ter o financeiro organizado para ter o valor para Você pagar saiu ele. bem, hein? então você tá Mas em Saiu bem, hein? contrapartida, se a gente for pensar que o envelhecimento tá chegando, a barba tá ficando branca, eu preciso sim, de fato, da saúde melhorar. Porque Aham. senão eu não consigo financeiro. Então eu falo pra você que seria os dois, cara. Você saiu bem, você saiu Somos bem. 3 barbudos brancos, Imagina, que merda. né? Mas é isso aí, cara. Se a gente. Eu perguntei isso daí, foi de propósito, tá, Guilherme? Nem tava no meu script aqui, mas é o seguinte. É... A gente precisa de alguns pilares na vida para poder ter um crescimento e um envelhecimento mesmo, com mais qualidade. Sim, E se a gente não pensar na saúde, não pensar na saúde financeira, e no relacionamento com as pessoas, como que a gente vai chegar lá na melhor idade? Certo? Eu vejo você chama de clientes, chama de chamo de alunos, né? alunos, né? Eu vejo muitas alunas, alunos com uma idade já avançada lá. Sim, E o treinamento do Elton, ele pode ser exercido por qualquer pessoa, né? Já vi até sim. aquele pessoa menor de idade também, Tem. né? Óbvio que De acompanhado adolescente dos pais, a né? idoso. Mas cada um tem uma orientação, faz o mesmo exercício, porém com a orientação certa do peso, da maneira que carrega. Sim. Então, como é importante a gente cuidar das nossas finanças para aposentar de uma maneira mais tranquila e como que a gente precisa cuidar da saúde, porque lá na frente a gente quer viver mais, a Sim. gente precisa cuidar da saúde Estar bem, né? física, né? É, eu sei, tinha uma frase, acho que eu até postei, né? Que você sempre coloca uma frase motivacional pra gente lá no Toda centro de semana. treinamento. E era, se eu não me engano, se você não cuidar da saúde hoje, terá que cuidar da doença amanhã. É isso aí. E aí eu, Ela é de autoria, não lembro de quem é. A gente pode, aham, de repente, buscar aí. depois a gente Mas é de coloca. autoria. É isso aí mesmo. E assim, a Repete saúde pra mim, Rafa. financeira é a mesma coisa. Hã? Repete a frase aí que eu tento pesquisar aqui. Quem não cuida da saúde hoje, Peraí. Pode falando aí. quem não cuida da saúde hoje, terá que cuidar da doença amanhã. Amanhã, isso aí. É de autoria ela. Quem não cuida da saúde hoje. Terá que cuidar da doença amanhã. Vou pesquisar aqui e dou o retorno pra vocês. Beleza. Eu lembro que eu fiz um vídeo desse, pegando a frase do Elton, que ele pegou de algum outro autor, que a gente vai descobrir daqui a pouco, fazendo uma analogia Sim. com as finanças, que é a mesma coisa. Se você não cuida das finanças hoje, você vai ter que cuidar de uma dívida lá no futuro. Sim, verdade. E não tem jeito, cara. Dinheiro não não aceita desaforo. Eu sempre falo isso. Eu pego casos assim de pessoas que ganham muito bem, muito além do que a grande maioria da população, e não conseguem administrar o dinheiro. E sempre estão endividadas ou estão na situação parecida com a sua. Cara, eu trabalho, pago o boleto, trabalho, E pago, não vem render. beleza, o próximo mês eu vou dar um jeito. E isso assim é bem desafiador. É bem desafiador. Eu acredito que para você, Alto, tenha tido muitas quebras de crenças em relação ao dinheiro nesse processo, né? Sim. Não foi só aplicar a planilha, por exemplo. Como você é disciplinado, você está sempre ali preenchendo, cuidando. Mas não é só isso. São as suas atitudes no dia a dia, né? Mudou muita coisa. Mudou muita coisa até com relação, por exemplo, se um mês, por exemplo, dá um exemplo bobo aqui. Se um mês eu gasto com o mercado em casa mais do que eu gastei no mês passado, já abre o sinal de alerta. Então, se eu já chego na minha esposa, que é ela que vai ao mercado, né? Uhum. Olha, Janaína, ó, excedemos aí, que a gente tem que puxar para baixo de novo. Ah, amor, o mercado subiu, tá mais caro, beleza. Vamos selecionar o que realmente é prioridade, que o nosso limite de mercado é esse. É igual no estúdio. Vira e mexe lá, tem um mimozinho. Dia das Mães vai ter um mimo. Páscoa teve um mimo. Eu
eu tenho um limite ali dentro do estúdio para gastar com esse tipo de coisa. Sim. Antigamente não tinha isso, entendeu? Antigamente eu ficava, não, cara, preciso, toma. Tem que pagar isso, paga. E aí às vezes eu pagava a consequência no final do mês, entendeu? Isso. Isso é até bom porque, assim, eu estipulei também um valor de investimento, um valor para reparo de coisas que quebram no estúdio. É. Então, assim, eu mudei até minha atitude. Minha forma de, por exemplo, uma coisa que eu não fazia é orçar. Por exemplo, olha, Rafael, a sua consultoria financeira é quanto? É X, a do fulano é Y. Pera aí, essa aqui, o custo-benefício dela para mim é melhor. Sim. Eu não fazia isso. E hoje eu faço. E faz uma diferença danada. Total. Hoje eu tenho uma visão empresarial que eu não tinha antes. Aham. Hoje eu era totalmente cru. Hoje eu já sou um pouco mais cascudo com isso. Isso muito porque você abriu meus olhos. É. Porque eu não tinha isso. Eu ia com a cara e com a coragem, entendeu? E nem sempre isso é a melhor decisão. Eu dei sorte em algumas e dei azar em outras, entendeu? Ter essa cara e coragem é um grande passo. Sim. Né? Que a maioria das pessoas aí que vão empreender começam assim. Pô, aqui na região tem muito isso, né? A pessoa recebe uma verdade. rescisão do trabalho. Aqui, como tem muita indústria, né? A pessoa recebe uma boa rescisão e já... vou abrir um negócio. Vou virar É isso empresário. aí. Só que poucos vão buscar um conhecimento, vão buscar... Pô, eu tô falando, vou falar até de um concorrente meu aqui, que é o Sebrae. Poucos procuram o Sebrae, Sim. né? Mas tem cursos lá, tem muitos treinamentos que as pessoas podem buscar, mas não buscam. Então Sim. é importante que a gente tenha isso. Você falou do mimo, cara. Isso é um negócio importante pra caramba. Você fez garrafinha agora Sim. no Boné, boné, toalha, toalha. chaveiro. Então, é uma maneira de você, além de agradar o seu aluno, né? Que ele vai falar, poxa, eu tô me sentindo importante. Essa pessoa vai usar isso em outros lugares Sim. e tá levando a sua marca. De certa forma, é um patrocínio indireto, digamos assim. Exatamente, cara. Isso é interessante demais, porque você dá uma garrafinha. Eu até elogiei sua garrafinha, né? Que eu fiz um teste com ela, congelei ela, falei, a garrafinha é boa mesmo. Não rachou. Não rachou. E ela, cara, onde eu vou, carrego ela. É isso aí. Menos pro CT. Lá você... Não, assim, tem uma história legal dessa questão do mimo. Há muito tempo atrás, já aconteceu 2 vezes. Uma pessoa perdeu a chave. E aí eu fiz o chaveiro com a minha logo e botei o QR Code para ir direto pro meu WhatsApp. A pessoa Isso. falar comigo. E a pessoa perdeu a chave, o cara foi no QR Code. Olha aqui, essa chave aqui é sua? Falei, cara, não é minha, mas é algum aluno meu que perdeu. Joguei no grupo lá, o aluno foi lá buscar a chave. Olha só. Já aconteceu isso 2 vezes. E essa é uma coisa, espontânea, né? Então, Sim, assim, eu né? achei... Não foi nem com essa intenção, A né? intenção era totalmente contrária. Aham. E aí salvou a vida, né, da pessoa. Né? Pô. Foi muito legal. Com certeza. Mas isso, e você tá programado dentro do seu orçamento anual. Isso Sim. também é uma coisa interessante. Dentro da organização financeira do Elton, ele faz uma projeção pro ano todo. Sim, isso aí. Então ele já sabe. Pô, maio tem Dia das Mães, em março teve Dia da Mulher, Páscoa, todas as aniversário do datas. CT, Dia dos Pais. Ele já tem uma Isso aí. programação do que ele vai consumir, do que ele vai comprar. Então ele já vai pesquisando, já vai vendo fornecedores. Isso aí. Quando chega no dia já tá tudo prontinho. Posso até dar um spoiler aqui. Ah, Ano que vem, 5 anos do CT, vai ter festão. aí vai ter festão. Já estamos programando já pro dia 1º de fevereiro. Aí já pode se programar quem treina lá. Mas isso é o que, gente? É planejamento. Isso aí. Não é simplesmente virar do nada, pô, vou fazer uma festa. Cara, a gente tá em maio de 2024, de 2025. Ele já tá falando de um projeto de fevereiro de 2026. Isso aí. Ou seja, ele consegue, nem que seja R$1 da mensalidade de cada um ali, vai para esse É projeto. isso aí. Vocês entendem a diferença? Não é algo ao léu. É programado, é planejado. Não pode ser emocionado. Não pode ser emocionado. Isso É aí. muito mais razão do que emoção. É isso aí. A gente falou muito sobre isso, né? Só voltando, Elton, você não explicou totalmente do jeito que eu imaginei como que era o treinamento e como que hoje é o treinamento. O que que mudou? Óbvio, você vai falar da relação com as finanças, do que você comprou de equipamento, mas como que era voltado esse treinamento, como que ele é
hoje? O que as pessoas mais buscam de resultado lá? Então, no início do CT, o treinamento era muito mais voltado para o peso corporal, trabalho com elástico, pouca carga, mais isometria, muito deslocamento, entendeu? Muito, assim, exercício de cardio, né? Porque, igual eu te falei, eu não tinha muito equipamento. O equipamento era pouco, minha carga era pouca. Então, eu tinha que ser um pouco mais criativo, né? Conjugar mais exercícios para poder dar a intensidade que o treino proporcionava um bem-estar e o resultado para o aluno, né? Conforme isso foi melhorando, né? Eu comecei com poucas turmas lá, acho que 4 ou 5, e eu atendia meus clientes de personal lá. De repente eu comecei a atender 5, 6 pessoas, eu falei, não, cara, dá mais, dá mais. Aí eu falei, cara, vou transformar isso aqui em vários horários. Isso. E aí vou botar um público limite aqui, que hoje é 16 pessoas lá, né? Que é o que funciona até hoje. E aí, conforme foi entrando o dinheiro, eu ia investindo em mais aparelhos. Aí eu fui começando a mudar o meu estilo de treinamento. Fui voltando mais para musculação, que é o meu cargo-chefe. Fui investindo em halteres, fui investindo em hacks, em barras, né? E hoje meu treinamento difere totalmente do treinamento funcional. Sim. Meu treinamento é musculação mesmo. A única diferença minha para academia é que meu treinamento é circuitado, né? Eu trabalho com tempo, ao invés de trabalhar com repetições. E hoje meus exercícios são direcionados, igual você falou aí. Por exemplo, eu consigo atender uma criança de... Uma criança não, né? Porque é um adolescente. Um adolescente de 12 anos e um idoso de 70. No mesmo Na treino. mesma turma. Na mesma Eles turma, no estão mesmo juntos. horário. Eu consigo adaptar. Uma pessoa que tem problema de joelho, uma pessoa que tem problema na coluna. Eu consigo atender todo esse público na mesma Aham. turma. Entendeu? Uma coisa que é um sonho meu, que um dia ainda vou realizar, é atender uma pessoa com deficiência, um cadeirante. Eu ainda quero fazer isso. Mas pelo meu estúdio ser no segundo andar, eu ainda não Ainda. consigo fazer isso. Né? Mas vão. Tem alguns alunos que já sofreram alguma lesão. Sim, já E peguei aí alunos que nem tiveram. andavam lá, que não É. conseguiam deitar no chão e levantar, que tinha que pegar com a mão. Aham. E, porra, saiu de lá pulando corda, entendeu? É. Isso aí aconteceu muito. E isso, eu trabalho, eu costumo dizer lá em casa, né, para as meninas, né, minha esposa e minha cunhada, né, são que moram comigo. Isso é o que gratifica meu trabalho, é o que faz eu acordar cedo, é o que faz eu dormir tarde, é o que faz eu ir lá no sábado, no domingo, entendeu? Porque empreender é um pouco disso também, assim, É. é doar o seu tempo para o seu negócio, entendeu? Então, assim, isso é o que é relevante para mim. Hoje eu não me preocupo, eu sou um profissional que não se preocupa tanto com bíceps, com coxa, com Aham. bumbum durinho, a barriga sarada, não. Eu me preocupo com a saúde do meu cliente, entendeu? Ele entrou aqui assim, ele tá assado. Então, cada um ali tem o seu objetivo. Então, hoje eu consigo fazer isso. No início era um pouco diferente. Nem todos conseguiam fazer o meu treino, porque É. não tinha tanto material, né? Então, assim, hoje eu tô evoluindo, né, pro conforto dos meus alunos. É assim, eu malhei muito tempo em academia. E assim, eu meio que fiquei enjoado mesmo, sabe? De academia. Não gostava tanto assim mais. E quando eu conheci a maneira como você trabalhava, assim, eu falei, cara, isso aqui é diferente. Eu tinha feito funcional há muitos anos atrás, e era outra coisa também. Nem Sim. era contigo também. E hoje eu falo assim, não, eu faço musculação com uma orientação de um profissional. Cara, faz eu e uma idosa do meu lado, a gente faz o mesmo exercício, mas a minha carga é uma, a dela é outra. O jeito que você faz é um, o jeito que ela faz A é outro. intensidade é de cada um. A orientação de cada um é diferente, mas o resultado também é proporcional àquilo que a pessoa busca, Sim. né? E dentro da capacidade dela também, obviamente. E por que eu gosto tanto de fazer num esquema de circuito? Porque cada dia é um treino diferente. Aí. Cada dia é um treino diferente. Você sempre está montando os treinamentos com os objetivos das pessoas e levando em consideração as avaliações das pessoas. Isso é importante. Isso é muito importante. Não é simplesmente, vou montar aqui, um supino. O basicão, né? Não, não é isso. Pô, eu vou fazer o supino porque as pessoas precisam fazer o supino, porque a avaliação geral das turmas Me diz isso. me diz isso. Sério. E aí vem. Eu lembro até que essa semana você montou um treino específico de costas e bíceps. Depois teve um treinamento de perna, no outro, e ontem Foi peito foi e tríceps. peito e tríceps. Falei, cara, o Elton já é diferente do treino de semana passada. É.
É o que eu trouxe, o meu estúdio, Rafael, quando eu idealizei ele, é justamente isso. É você ter uma academia, porém um estúdio porque é menor, né? Aham. Ter uma academia e ter tudo o que não tem na academia. Então tem várias coisas lá, por exemplo, igual eu falei no início aqui, taxa de matrícula. Para que você paga a taxa de matrícula? É. Não existe um motivo para isso. Para onde é destinada a taxa de matrícula? Mas toda academia cobra. Sim. Ah, eu vou pagar a minha roleta. Pô, cara, você sempre tem mensalidade, pô. Você não tem Sim. desculpa. Eu Se acho eu que estiver falando ignorância aqui, né, vai pro YouTube, né? Alguém pode nos comentários aqui me corrigir. Não. Né? Mas não tem É. um direcionamento. Aí você chega na academia, é um professor para 50, 60 pessoas. O cara não consegue atender, por mais que ele seja bom, seja voluntarioso, ele não vai conseguir atender. Não vai. Então, no meu estúdio, eu limito os alunos por conta disso. Uhum. Aí você vai pegar um profissional que está recebendo, pô, 5 ou 6 vezes menos do que eu recebo a hora. É. Para atender o dobro ou o triplo de pessoas. Ah, pô, o cara não me dá atenção. Pô, não é defender, mas, Sim, pô, sim. você concorda comigo que é complicado. E aí ainda tem todo o ambiente da academia, que assim, o cara que fica no celular, ocupando o tempo do aparelho. Então, assim, Nossa. tudo isso eu tirei. Falei, cara, isso aqui são defeitos da academia, no meu estúdio não pode haver. É. Por isso que eu trabalho com tempo. Então, assim, você tem a série ali de 4x50 por 20 para você fazer ali. Não, é largar o celular E e ninguém, você vambora. vê que lá ninguém mexe no celular, tem ninguém como. para, ninguém fica de conversa. E quando fica, eu chicoteio, ó, É. bora aí. É. Quer um cafezinho, não sei o quê? É isso. Então, isso me dá resultados, obviamente. Sim. Principalmente das pessoas que se dedicam mais. As pessoas que nunca viram resultado, elas vêm e falam assim, caraca, nossa, entendeu? Porque não é muito difícil, É. entendeu? É o básico. Sim. Entendeu? É o que deveria ter em toda academia, só que não tem. Eu não tô aqui para ficar tirando pedra na academia e falar que eu sou melhor do que as Sim, academias. sim. Tô É falando isso. diferente. Eu trabalho É diferente, diferente. entendeu? É. E ponto. E isso dá certo, Aham. entendeu? O fato de trocar o treino é justamente para não deixar monótono, entendeu? Também é. Porque se você vai na academia, o cara vai pegar a fichinha ali, eu montar no aplicativo, hoje é no aplicativo, né? Montar no aplicativo para você ali, Nossa. 2 meses fazendo a mesma coisa. Não precisa, pô. Você tem várias variáveis, vertentes para você trabalhar, entendeu? O mesmo exercício, né? Com variações. Então, Nossa, assim, tem. pode variar a metodologia, halter para barra, para peso corporal, Sim. para elástico. Então, eu procuro variar bastante, ser bem criativo, Aham. para que isso não fique monótono. Por isso que lá dá certo, graças a Deus. É, e tá dando muito certo isso aí. É. E até por isso que eu faço, porque eu não consigo, cara, ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo. É complicado. É o meu estilo, assim, sabe? É o meu jeito. Eu sempre gosto de fazer coisas diferentes. Acho que até por isso que eu fui empreender. Ué. É o seu perfil, né? É o seu perfil. É. Cara, se você tivesse, assim, um conselho, né, pra dar pra outros profissionais, independente se é profissional de educação física ou não, profissional de qualquer área, cara, que vai, né, que sentiu essa necessidade de entender o seu dinheiro. Que dica que você podia dar, pelo que você passou, sei lá, qualquer... Então, cara, essa dica eu já até dou. E não é fazer merchan para você, não. Hoje, por exemplo, para abrir um negócio, você tem que entender de finança. Não tem jeito, entendeu? Você precisa saber aonde você vai aplicar o seu dinheiro, como esse dinheiro vai retornar para você, o que esse retorno vai te dar de investimento, de gastos, de lucro. E assim, hoje as pessoas não pensam muito nisso. Isso é uma realidade do nosso país, inclusive, na minha visão, tá? Por exemplo, eu tenho o meu irmão, ele é engenheiro, ele abriu uma empresa agora há pouco tempo. Foi muito difícil para ele. Hoje eu aconselho, cara, procura o Rafael lá, porque você é da região aqui, ó. Eu fiz, deu certo. Eu falei, cara, procura o Rafael para você acertar isso. Porque eu vejo ele dando as cabeçadas que eu dava, entendeu? Uhum. Só que isso vai da pessoa, entendeu? Às vezes a pessoa não entende que esse investimento é fundamental para ele alavancar o negócio dele. Eu tive esse feeling porque, assim, de repente, eu tinha uma confiança em você, você apresentou para mim e falei, pô, cara, isso vai dar certo. É. E eu sempre fui assim também, isso é meu. Pô, cara, vou investir nisso aqui, vou ver se vai dar certo. Eu tenho essa coragem, digamos assim. Uhum. Nem todo mundo tem. Então, o que eu indicaria era isso, entendeu? É óbvio que existem outros fatores também que fazem parte de um negócio, né? De você começar um negócio. Mas, cara, sem o capital, sem o financeiro, você não consegue. Não importa se você vai
de repente pegar um empréstimo para investir, para ele voltar para você, se você vai usar um dinheiro que você economizou, se você tem esse dinheiro, pô, tem um dinheiro aqui, eu vou investir. Não importa. Esse dinheiro ele tem que se fazer dinheiro. Isso E às aí. vezes quando você, pelo menos da minha parte, né, tô falando da minha parte, eu não visualizava isso. Eu visualizava o meu negócio prosperando dentro da área da educação física. Isso nem sempre é o mais importante. Você tem que ter essa visão financeira para você investir ainda mais. Foi o que aconteceu comigo depois da nossa consultoria. Uhum. Hoje eu consigo ter essa visão e falar, cara, eu posso comprar isso aqui porque vai dar Aham. certo. Eu consigo pagar isso. Eu consigo investir nisso. E quando você tá no início lá, você não tem essa visão. Entendeu? Então, assim, esse suporte é importante. Eu lembro que você, quando a gente começou, você falou que não, eu tava pensando em abrir um outro negócio. Sim, Lembra? ter dois negócios. Eu falei, calma, vamos Devagar. colocar isso aqui em prática. Vamos entender como é que isso aqui funciona, como é que dá pra. É, enfim, o Elton ainda brinca lá com os alunos. Vai aumentar o preço, é a culpa do Rafael. Sempre põe a culpa em você. Mas a questão é entender a precificação Sim, do que tá realmente sendo cobrado. Tem que ser justo, mas tem que saber que o negócio tem que gerar lucro. sim. Tem que entender que a quantidade de alunos que ele precisa ter para atingir o certo ponto de equilíbrio do negócio dele tem que ser calculado, gente. Não adianta ficar somente no. Vamos ver o que que dá. Deixa eu investir aqui, igual. Né, eu vejo um monte de gente assim, vou investir em tráfego pago aqui para conseguir tantos clientes a mais. Aí a pessoa fatura mais, porém ela não está enxergando que ela também está gastando mais. É isso aí. Por isso que é importante ter esses cálculos da precificação, do ponto de equilíbrio, a sua margem de lucro, margem de contribuição, para fazer realmente tomar atitudes assertivas. Sim. Que são as atitudes que o Elton tem tomado aí ao longo desse tempo aí. Já trouxe bastante resultado, graças a Deus aí. Opa! A camisa dele, ó. Não é sorte, é Deus. É isso aí. Né? Já vim de propósito com ela. Porque se a gente primeiramente não confiar em Deus, nada vai adiantar, né? A gente só ficar aqui, vou fazer. Não. Primeira coisa é a gente levantar, aí. agradecer. Na hora de dormir, falar obrigado por mais um dia. Não lamentar porque tá trabalhando demais. Agradecer mais do que pedir. Lamentar jamais. É Eu isso lembro aí. que acho que você já aumentou mais 2 turmas, né? Sim. Quando eu Esse- iniciei lá, eram 2 turmas, né? Só coletivas, né? Que eu chamava Aham. na época. Eram só 3 dias, né? E eu tinha 4 turmas de personal, que eram meus alunos, eu coloquei eles em turma, né? Sim. E aí hoje são 8 horários, né? Então eu chego lá às 5 da manhã, aí tem horário das 5, 6, 7 e 8, 8. né? E à noite é a mesma coisa, 17, 18, 19 e 20 horas. Então, assim, dá pra atender bastante gente lá nesses Fora horários. que tem graças a uma Deus. boa flexibilidade. Você pode escolher o horário que você É. treina, né? Via enquete. Entendi. Cara, hoje eu tô hiper satisfeito com o que é produzido lá. Aham. Muito satisfeito mesmo, conforme funciona, a galera entende isso, quem entra, quem já é antigo. É óbvio que tem coisas sendo lapidadas, porque sempre tem Sempre. coisas a serem melhoradas, né? Mas, cara, o estúdio funciona redondo, redondo. Cara, Fico muito feliz com você como dono do negócio, enxergar que sempre precisa melhorar é, é uma dica muito valiosa para todos os empreendedores. Nunca o seu negócio vai ser tão bom que não possa melhorar. É isso aí. Sempre pode melhorar. O Elton, todo ano que vira, ele, gente, esse ano vai mudar isso, isso e isso. Semestre que vem eu vou mudar tal coisa. Para esse ano ele fez uma mudança lá que foi excelente, cara. Que a gente pode escolher o horário que vai. É isso aí. Desde Inclusive que na não hora, né? atinja o limite da De turma. alunos, isso aí. Cara, isso traz uma flexibilidade. As pessoas vão mais fazer o seu exercício porque tem dia que ou ela, sei lá, precisa trabalhar mais cedo, ou ela tá Imprevisto, viajando né? imprevistos acontecem. Eu mesmo, pra mim ficou excelente, cara. Nossa, eu consigo. Tem dia que eu tenho cliente cedo, e aí eu vou na parte da tarde. Tem dia que eu tenho cliente à noite, eu vou na parte da manhã. isso aí. E aí eu faço o meu horário. Mas eu sempre tô lá. Até pra quem perde a hora, por exemplo, ou pra quem tem um exame, É, ou pra quem tá de folga no trabalho, não quer ir à noite, vai de manhã. Então, assim, tem vários
Isso foi uma coisa que é igual você falou, de melhorar. Você tem o feeling, né? Se a pessoa, Aham. o seu cliente, ele pede, o seu negócio, ele te ensina a trabalhar. E aí você tem que ser flexível, você também tem que ceder, tem hora, né? E aí você ouve os seus alunos, Sim, você sempre. vê também o que está acontecendo também no mercado, Tem que porque, analisar. porque ao seu redor estão surgindo outros centros de treinamento, não é o mesmo estilo, mas, Mas tem, mas mas tem. existe. E vai vir, tá vindo academias maiores, Sim, até para a região onde é o seu centro de treinamento. sim. Tá Ali vindo só uma- ali tem uns 3 ali perto de mim. E tá vindo uma grande academia, uma grande rede pra lá, né? Não lembro o nome agora. Mas É ali na Casa da Lua, né? mas o que eu falo, eu até já falei pro Elton isso, que é o quê? Cara, que bom. É, sim. Isso vai me Se levar a tá, melhorar. se tá vindo, é porque tem população pra Isso isso, aí. tem gente pra consumir, porque se uma grande rede de academia tá vendo que ali tem oportunidade, opa, então eu tô num bom É lugar, isso aí. né? Hoje eu escutei uma. Hoje eu fiz avaliação, né? Hoje eu trabalhei de manhã cedo, né? Então eu fiz algumas avaliações lá no estúdio. Que é uma coisa que eu faço periodicamente. A cada 3 meses tô sempre fazendo. Aí uma aluna hoje falou isso pra mim. Cara, eu não troco aqui por lugar nenhum, nenhuma academia, por nenhum lugar, por status. Aí eu falei, pô, que legal, pensei comigo, né? Mas aí eu fui e perguntei pra ela por quê que ela Aham. não trocaria o meu estúdio, que de certa forma é modesto, né? É ajeitadinho e tal, mas é modesto, perto de uma academia grande, né? Ela falou Cheio de assim, LED, ela falou assim, espelho. justamente, É. ela virou aparelhagem, ela falou assim, Elton, aqui tem 3 pontos que eu acho que não me fazem sair daqui. Primeiro é a atenção que você dá pro cliente, pro aluno, né? Aham. Você não deixa a gente em paz um minuto. Falou assim pra mim. No segundo ponto, ela falou que eu me preocupo com as mulheres, porque no meu estúdio tem mais mulheres do que homens. Sim. Hoje eu tenho lá aproximadamente 140 alunos, 100 são mulheres, né? Aham. Então, Até que assim, aumentou a quantidade de homens, né? graças a Deus. O posicionamento de onde eu vou botar um stiff, onde eu vou botar um exercício que expõe a mulher, né? E o terceiro que ela falou é o entrosamento entre as pessoas. Ela falou que, poxa, eu treino de manhã, eu tenho pessoas que eu tenho amizade de manhã, eu tenho pessoas que eu tenho amizade à noite. Então, ali, pra você ter uma ideia, eu conheço meus alunos pelo nome. É. Algum deles eu conheço até a história, onde trabalha, nome dos filhos, entendeu? Então, assim, isso pra mim é muito importante. E entendeu? amizades feitas a partir do centro de treinamento. Justamente, justamente. Não ao contrário. Então isso mostra um amadurecimento do negócio muito grande. Eu não tô lembrando quem falou sobre isso um tempo atrás, mas de que o seu negócio está maduro quando você não está atendendo mais a sua rede de contato. É verdade. Quando você Faz está sentido. atendendo pessoas que você nunca viu na vida. Opa, estou amadurecendo como empreendedor. E é o seu ponto. Você chegou nesse ponto. As pessoas vêm, obviamente, as redes sociais funcionam muito bem pro seu, Meu ramo. pro seu ramo de trabalho, porque as pessoas vêm, postam, repostam, te marcam. Opa, deve ser legal, vai lá, conhece e ficam. Sim. Dificilmente a gente não tem uma rotatividade de Muito alunos. baixa, muito baixa. Eu Graças a Deus, muito percebo baixo. isso e falo, cara, tem uma galera que eu tô lá há anos. Eles estão lá ainda. São os mesmos, cara. Sim. Óbvio que tem uma rotatividade. Às vezes por falta de Mas- dinheiro, às vezes por uma lesão, ou por uma Aham. adoentou. Ou eu tenho pessoas lá que foram mamães, né? Então, assim, demora pra retornar, que é normal. Sim, Mas voltam, entendeu? é. Vai, mas volta. Teve umas 2 grávidas que eu presenciei, você atendendo, Sim. uma atenção diferente, Treino é diferente dentro do circuito. dentro do mesmo circuito. Foram lá no CT, foram 4 grávidas. Aham. Na minha carreira eu atendi mais, né? Mas Sim. foram 4 grávidas lá. Ah, legal demais, cara. Cara, nem sei quanto tempo a gente já tá aqui, Guilherme. Oi, Rafa. Quanto tempo a gente já tá aqui? Preocupa com o tempo, não. Se o assunto tá bom, deixa rolar. Não, Bom, eu não? tenho alguns pontos aqui. Ah, então Os, vamos lá. os, Pode Manda aí, mandar. manda aí, os manda aí. 15 minutos da minha teoria funciona. Ah, O Funciona. Elton já Você tá tem em razão. casa. Já tá Tem em razão. casa. Funciona mesmo. Não tô finalizando, não. Só fazendo comentários mesmo. não, pode comentar aí. O Elton tá de parabéns, né? Pelo fato de ter acreditado na possibilidade.
E aí, assim, ó, eu tenho uma pergunta para ele, na realidade. Quando você saiu daquela realidade de fazer um investimento, de desfazer de um patrimônio seu para investir no seu negócio, era 100% de confiança que daria certo ou você falou, cara, eu vou meter a cara nisso? Não Então, tem plano B. vou te contar uma história que vai definir bem isso. Então, assim, eu vendi uma moto que era o meu xodó. Meu sonho eu gosto de moto, eu não gosto de carro, nem dirijo. Eu sou péssimo dirigindo. Horrível, horrível. Mas uma pessoa ruim dirigindo sou eu. Mas moto eu gosto. Então eu comprei uma Phaser 250, que era meu sonho. Aquela moto era meu xodó, cara. Né? E eu precisava vender alguma coisa para poder alavancar o meu estúdio. E infelizmente foi a minha Phaser. A minha mãe era viva na época, né? Então ela chegou e falou assim: cara, você é maluco, você vai fazer isso? Ninguém falou que ia dar certo isso. Espera um pouco, não sei o que. Eu falei: não, vai dar certo. No caso, essa minha aluna de personal, né, a Laís, ela já tinha oferecido o espaço lá do pai dela, né? Já tinha fechado. Eu falei: cara, vai dar certo. Aí eu ia abrir em janeiro. Então em dezembro eu saí da Ômega, né? Falei: ó, Tiagão, obrigado, agradeci e saí. Em janeiro eu ia abrir a minha. Aí já comprei tudo, step, elástico, os pesos que eu conseguia comprar. Não era muita coisa, mas tinha alguma coisa. Aí de repente pintei o espaço. Aí passou assim uns 2, 3 dias, o teto tudo preto. Pretinho. Aí o Donizete, né, que é o pai da Laís, o cara que aluga lá pra mim. Um abraço pra eles, inclusive. Falou assim: ó, Elton, vamos ter que dar uma adiada nesse sonho aí de um mês. Eu falei: pô, sério, cara? Vou ter que trocar o telhado, quebrou a telha aqui, vazou. E eu vou ter que botar um telhado de ferro pra isso não acontecer mais. Aí eu fiquei um mês, cara, parado. Fevereiro eu falei: ó, gente, adiou a inauguração do meu estúdio, vai ser em fevereiro. Aí beleza, dia 1º de fevereiro, tá eu lá. Abri, botei bolinha. Cara, foi 3 alunos. Pô, cara, quando acabou aquela aula ali, eu chorei, cara. Eu confesso pra você que eu chorei. Falei: cara, não vai dar certo isso. Ali, cara, caiu. Falei: pô, cara, não vai dar certo. Aí dei a aula, dei mais umas 8, que foi mais umas 5 ou 6. Cheguei em casa, minha esposa, cara, ficar um beijo nela, cara. Falou assim: calma, amor. Calma, no início é assim mesmo, vai dar certo. Eu acho que ela, nem ela confiava, cara, sério. Mas ela falou aquilo ali na hora pra me acalmar. Só que o que acontece? Eu demorei pra entender que, assim, as pessoas, pelo fato de não terem entrado em janeiro no meu estúdio, elas pagaram mais um mês de academia. Então, elas esperaram vencer aquele mês pra ir. Quando chegou, assim, tipo, eu não vou lembrar a data correta, tá? Mas assim, tipo assim, 10 de fevereiro voltou todo mundo, cara. Pô, aquilo foi uma alegria pra mim, cara. Mas, respondendo a sua pergunta, eu sempre acreditei 100%, mas eu tomei esse susto aí, cara. Porque na primeira aula foi muito pouca gente, cara. Eu acredito. Mas eu tinha certeza que ia dar certo, cara, por um único motivo, cara. Porque o que eu tenho pra oferecer, as outras academias não oferecem, entendeu? Você não vai encontrar uma academia ou um estúdio, aqui em Resende, pelo menos, não sei fora daqui, né? Que oferece o que eu ofereço lá. Isso aí eu posso te garantir 100%. Então, Entendi. Cara, o Rafa tocou no assunto um pouco antes sobre a sua camisa, eu também já ia tocar no assunto. sim, Tá arriscado sorte, né? Isso. No contexto financeiro, o Rafael com mais propriedade vai poder dizer. Não é falado muito em sorte, né, Rafa? Não. No mundo financeiro não é falado sorte. Eu tenho estudado um pouco, tenho lido um pouco, é falado a constância, Uhum. né? A organização, o planejamento, é isso tudo que eu acredito que você vai trazer aí no decorrer desses episódios. Isso. E acreditar, igual você falou, cara, é Deus também, é trabalho, cara. Porque sorte, você tem que estar na hora certa, no lugar certo, e tudo tem que dar. Cara, muito difícil acontecer. Muito Cara, difícil. é bem legal o que você falou, é o seguinte. Disciplina, foco, constância, paciência. São palavras assim, bonitas, né? Nossa, eu tenho que ter tudo isso. Mas tem que colocar em prática. Porque a sorte, ela realmente existe. sim. Só que o azar também. E aí, quando você, por exemplo, não tem uma reserva, não tem um fluxo de caixa para o seu negócio, o azar vai pintar. É um cano que vai estourar, é um pneu que vai furar, é um teto que vai estar preto. Às vezes é tudo junto. Às vezes é tudo de uma. Não, e geralmente acontece tudo de uma É vez. isso aí. Porque quando é pra dar ruim, dá sempre ruim. E a sorte acontece a mesma coisa. Porque quando eu consigo fazer com que o meu negócio
tenha uma reserva, um bom fluxo de caixa, consigo pensar em investimentos a longo prazo, o que que eu estou fazendo? Eu estou acumulando grana. Sim. O que que surgem? Oportunidades. São oportunidades que aí sim é sorte. Poxa, esse cara teve muita sorte, só que ninguém viu o que que ele teve que abrir Rafa, eu mão. acho que Ele assim, tava preparado pra sorte. É né? preparado. complementando o seu episódio, não sei como que tá aí o seu roteiro. Nos meus eu não trabalho com roteiro, você sabe. Aham. Mas eu acabo, de certa forma, também sendo um segundo convidado junto com o Elton por conta disso tudo que eu montei, Sim. né? Sem pretensão. E hoje eu te convido para fazer um projeto. Quando você levanta, eu falo, cara, vamos fazer. E eu acho que se eu estou aqui na situação de poder te dar credibilidade, te dar oportunidade e eu não ajudar, seria muito egoísmo da minha parte. Porque a gente consegue entender também, talvez o Elton possa me dizer, quando ele montou o negócio dele, que não existe aquelas pessoas que vêm para apoiar, para ajudar, mas existe aqueles que vê a oportunidade. Sim. A oportunidade de querer ganhar nas suas costas e ser oportunista na situação. Não sei se ele teve isso, porque pode ser cada ramo específico. Eu já tive aqui 3 situações. Aham. Então, não vejo isso. Eu acho que a questão do negócio em si, eu preciso de um gerenciamento aqui, mas eu não tinha pretensão de ser o que eu estou sendo hoje. Então, pro Elton que começou lá investindo lá atrás e acreditando, cara, parabéns, porque não é fácil, não. Eu sei que não é fácil. Então, eu acho assim, Guilherme, por exemplo, eu sou bem, como é que eu vou dizer? Eu não sei se fiel é a palavra correta com os meus clientes. Mas, por exemplo, no meu estúdio hoje eu não aceito Gympass, Total Pass, eu não dou desconto. O cara chega lá, pô, vou trazer minha mãe, o papagaio, meu filho, minha tia, minha família tem 30 pessoas, eu não dou desconto. Pode chegar uma celebridade lá, cara, o preço é igual para todo mundo. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão lá desde o início, é o caso do Rafael, é o caso da Laís, Tamara, Elis e tantas outras pessoas que se eu for ficar citando nomes aqui, eu vou acabar esquecendo de alguém. Alguém vai ficar com ciúme. Porque assim, eu não falei dessa pessoa. Elas acreditaram no meu trabalho no início, pagando o valor total, digamos assim. Né? Então não é justo agora eu colocar pessoas que querem um desconto depois de que está tudo pronto, entendeu? Porque eu costumo dizer para os meus alunos que são eles que criaram o CT. São eles que investiram em mim e eu só estou dando retorno para eles. Então eles não se sentem assim, eu sou o dono do estúdio e eles são meus clientes. Não, eles se sentem parte dele. Eu acho que isso faz a diferença no meu estúdio. Não sei se isso é certo, né? Não sei se é a maneira correta de você gerir um negócio, mas, por exemplo, no meu estúdio não tem catraca. Entendeu? E eu já teve várias pessoas que chegaram para mim e falaram assim: ó, Elton, cara, esse mês aí meu filho teve isso. Ih, rapaz, quando você puder, você acerta aí. Que até o Rafael me corrigiu sobre isso algumas vezes. Ó, cara, não é assim que funciona. Eu pequei muito por isso, às vezes. Mas a pessoa se sente querida ali, ela se sente acolhida, coisa que de repente em outra academia Confiança, ou em outro. talvez. Isso, Muito. ela não teria essa credibilidade. Então, assim, ali às vezes eu sou um pouco humano. Eu tenho que mediar isso, o financeiro com o humano. Eu não posso também sair fazendo isso direto. Abrir as pernas Porque senão o meu negócio não vai para Mas eu frente, acredito que obviamente. você Eu também vivo de saiba lucro. quem são seus clientes, né? Seus Justamente. alunos. Então, Só que ali eu crio um elo, entendeu? Eu crio um elo. Igual eu falei, eu conheço todos os meus alunos pelo nome. Dificilmente você vai ver eu errar o nome de um aluno. Ah, pode ser diferente o nome, mas e alguns alunos eu sei onde trabalha, conheço os filhos, conheço a família dele. Eles me chamam para eventos dele, que às vezes até eu tenho que me podar de ir para não causar ciúme, né? Porque acontece isso. Mas Tem até um fato curioso essa semana passada, né? Eu troquei de número. essa foi fuga, Aí- tá vendo só? É isso aí que eu tô falando. Eu troquei de telefone por uma razão profissional. Aí o Elton, eu acho que eu não fui numa aula. Não lembro o que aconteceu. Na realidade, Ou você então eu passou fui aí à tarde. Fui à Isso aí. tarde e tal. Aí veio o pessoal da manhã, ô, ô Elton, Você tirou o Rafael? você tirou o Rafael? Tá maluco? Foi fogo mesmo. Então teve uma pessoa até que perguntou, né? Pô, ele não te pagou, cara? É. A gente paga pra ele. Porque lá eu brinco, né, cara? Como os pagamentos são do dia 1º ao dia 10, eu brinco, né? Ó, chegar dia 10 é dia do corte, hein? Dia do corte, não sei o quê. E aí o Rafael trocou o número. Aí ele mandou uma mensagem no meu celular, ó, agora eu tô trocando e tal. Eu fui, tirei o telefone dele profissional e adicionei o pessoal.
E as pessoas estavam perguntando, pô, cara, você tirou o Rafael, pô, ele não pagou, não, cara? Que isso? Como assim, cara? Você tirou o cara, você não deu nenhum crédito, o cara tá aqui um tempão. Seria uma grande Gente, piada, né, calma, cara? calma, eu só trocou o número. Seria uma grande piada. O educador É, financeiro e não assim, pagar cara, academia. é o que eu falo da integração lá. Foram várias pessoas, de turmas diferentes. As turmas que ele frequenta, porque o Rafael, ele varia muito horário. Ele já foi na turma das 5, já foi na turma das 6 da tarde, das 8, das 7. Eu E vario bastante. eu perguntando, que isso, cara, como é que assim você tirou o Rafael? Você tá louco? Eu falei, não, gente, calma aí, pô. O Rafael só trocou de número, só. Cara, eu vou associar assim um termo aqui para passar a bola para vocês continuarem. Eu acho que o que você proporciona lá é mais ou menos o que eu tento proporcionar aqui, Sim. né? Uma experiência diferenciada, algo que você nunca tenha, igual você falou, nunca participei disso aqui. Quando eu vim para cá, eu achei que seria de um jeito e está sendo de outro. Sim. Então, talvez isso seja o diferencial da sua, do seu estúdio, do seu trabalho, e é mais ou menos um pouco do que eu tento fazer aqui. Mas é isso. Nossa, Eu agradeço assim já previamente da sua presença. Eu acho que o projeto do Rafael vai ser muito bacana. E é isso, cara. Volto com vocês aí. Vou puxar o link também aqui, porque eu acho que a gente conseguiu encontrar um ponto em comum dos nossos negócios aqui. Sim. Porque eu sou um cara muito humano também. Tratar de finanças é muito mais humano do que exatas. Não sei se vocês já sabiam disso, tá? Para analisar tudo que você faz, precisa de dinheiro. Comprar uma casa, trocar de carro, comprar uma bala. Tudo precisa de dinheiro. Então, na minha mentoria, eu trato muito do lado pessoal mesmo. Eu vou bem a fundo para entender realmente o que a pessoa precisa modificar nos hábitos, quebrar crenças, principalmente, é algo muito relevante. Quebrar crenças, a gente vai falar um pouco mais disso com uma psicóloga que vai vir aqui no outro episódio, para ter realmente uma mudança de vida. E eu trago isso mesmo. E tem aquela coisa da energia, né, Guilherme? Sim, sim. Muito, A gente tava falando um tempo atrás aí, cara, muito. tem que ter uma boa vibe, tem que ter uma Tem. boa energia, tem que ter boas O vibrações, cara. processo todo aqui do estúdio, que eu até brinquei com vocês, ó, a obra continua. Aham. É nesse sentido. É de proporcionar experiência desde que você passe ali naquele corredor e chegue até aqui. Isso vai acontecer em breve. E as energias que você traz, dependendo das pessoas, influencia muito no que você vai Com fazer do seu certeza. negócio. E Com você falou da questão humana, pessoal, o psicológico faz muita diferença na questão financeira. Eu falo por mim, cara. Aham. Falo por mim. Então, primeiro começa com sua cabeça. Como que você vai gerir? Eu preciso realmente daquilo? Então, assim, é muito mais complexo do que a gente imagina. Eu não sou o cara que rico pra caramba, não, tá, gente? Eu tenho dívida pra caramba também. Mas, assim, olhando por esse lado, tem que tratar a cabeça primeiro. Quando eu cheguei aqui, por isso que eu falei pra você, eu imaginei que seria uma coisa um pouco mais simples. Você tem uma estrutura aqui que não deixa a desejar pra ninguém, pelo menos no meu ponto de vista. Pode ser que eu seja leigo, né? Mas eu me senti assim, intimidado no bom sentido. Aí você falou, calma aí, a teoria dos 15 minutos, calma aí, vai conversando, tal, você vai se soltar. Pô, e top, realmente foi isso. Porque assim, eu nunca tinha vivenciado isso aqui. Pra mim, isso aqui tá acima da média, entendeu? Então, Eu aí acho que junto o tá conhecimento prático com conhecimento teórico também, né? justamente, aí. mas eu acho que o principal é a forma que você faz funcionar. Acima do que você investiu aqui. A Sim. forma que você faz funcionar é o que me faz admirar o seu trabalho, entendeu? Bacana. Rafa, contigo. Você É, manda agora, se precisar de mim, você me chama. Não, eu já tô indo pra parte final mesmo aqui. Beleza. Já puxei um gancho aqui, sem querer, daqui a pouco eu volto a falar do próximo episódio. Mas eu queria ver com você, Elton, o que você tem, ou se você já fez isso ou não, se você pretende. Quais são os novos planos? Quais são os novos desafios para você, Do tanto estúdio? pro estúdio? O que você pretende? Se você já tem isso traçado, ou se ainda não. Precisa de mais ajuda minha. Cara, eu com certeza vou precisar de sempre da sua ajuda, né, cara? Você foi, igual eu sempre falo aqui, você foi o ponto da virada, né? Do meu negócio. Se hoje meu chão lá tá emborrachado é por causa de você. Se hoje eu tenho um crossover, 2 bikes, 2 racks,
tanto de peso que eu tenho lá, foi por causa de você. Eu renovo o material, você pode ver que o material, você treina lá, você sabe, o material nunca tá velho, ventilador na alta, tudo limpinho, isso aí, eu devo muito a você, porque você abriu meus olhos quanto a como lidar com tudo isso, né? Planos para o futuro, botar ar-condicionado lá no estúdio. Vai ter um ar lá, já me planejei, comprei placas solares, vou instalar na minha casa, e essa energia que eu vou economizar, eu vou direcionar para o estúdio, e a gente vai ter ar-condicionado lá, sem aumentar a mensalidade. Aí. Então, assim, isso é uma coisa que eu me preocupo lá no estúdio. A gente até teve isso lá quando a gente estava, né, conversando, né? Não, tem que subir para isso, para aquilo. A gente enxugou o máximo que eu pude, porque, assim, ali onde é localizado o meu estúdio, são pessoas que não têm tanto poder aquisitivo, assim, quanto em outros bairros de Resende. Então, tem que pensar neles também. Às vezes, é você... eu não digo perder, porque eu nunca... Essa palavra, para mim... não vale. É o posicionamento do seu... eu direcionar. É Isso como aí. se eu estivesse pegando parte do meu salário e investindo nas pessoas. Entendeu? Eu penso assim. Então, assim, é fazer com que as pessoas ali se sintam acolhidas como em qualquer outro lugar de Resende. Isso aí. Por um preço justo. Entendeu? Que é o que eu sempre quis. Assim... as pessoas vão estar vendo isso aqui, depois vão me cobrar. Pô, você falou isso lá, tal, não sei o quê. É até legal, mas a gente tá falando de projeto, Isso aí. plano, não é do dia pra noite. Tá direcionado, vai ter a festa de 5 anos lá, que é uma coisa que eu faço questão. Aí, até brinquei com uma amiga minha, falei assim, pô, você tem que cobrar uma taxa. Eu falei assim, vou cobrar taxa nenhuma. Vou comprar a pulseirinha, vou botar na mão da galera, a galera vai lá. Porque a festa em si não vai ser pra eles, vai ser pra mim. Vai ser pra você, Vai uma ser pra mim, celebração. vai ser a minha realização, vai ser assim, pô, cara... E não é pra ostentar, pra dizer que eu faço, não, nada disso. É pra eu comemorar uma vitória do meu sonho, porque aquilo era o meu sonho e hoje é realidade. E hoje funciona melhor graças a você. Porque você foi um ponto fundamental para que tivesse essa virada. E outra coisa, existem 3 pessoas lá, eu vou te dar um spoiler, 3 pessoas lá que eu devo muito. Uma é você, porque assim, se hoje o investimento que tem no estúdio, tudo que eu consigo fazer lá é graças às suas orientações. A Laís, cara, que a Laís, pô, ela briga às vezes mais do que eu pelo aquele espaço lá. Ela é Aí sensacional mesmo. Cara, tem dia que eu chego lá, ela limpou o estúdio pra mim, cara. Entendeu? Pra ver que eu tô cansado, ela vai, pô, já limpei, vai descansar. E ela não precisava fazer isso, entendeu? E a Tamara, cara. A Tamara, ela tem um negócio dela também, né? Ela saiu de uma loja ali do Poço Ipiranga, tá no shopping, né? Isso. Não sei se eu posso falar o nome aqui, né? Que é a Move Rio, né? Mas ela tá brigando, ela tá lutando. Ela é parceira sua desde Pô, antes de você cara, ter o a CT. Tamara, cara, ela dá conselhos pra mim, assim, diários. Ela é empreendedora há muitos anos, né? Então, assim, a gente tá no mesmo barco. Então, essas 3 pessoas vão ter uma surpresa lá no dia da festa. Tô louco. Aí, ó. Essa Mais aí um é o spoiler. spoilerzinho aí. Pode guardar. Pode guardar aí. Esses são meus Isso. planos pro ano que vem. E, obviamente, eu pretendo lá aumentar os pesos que eu tenho. Hoje eu devo ter uns 500 quilos lá de peso, né? Eu vou aumentar mais. Colocar mais uns 2 aparelhos que eu já tô namorando para colocar lá, que eles são... Como o meu espaço não é tão grande, né? Tem 90 metros quadrados, eu não posso colocar, tipo, 2 leg, 2 extensoras, senão o espaço... Ocupa Quanto muito mais espaço, aparelho, é menos pessoas. Então eu procuro pesquisar aparelhos que eu consiga fazer vários exercícios nele. Como as aulas são em dupla, às vezes em quarteto, Sim. então tem que comprar 2 aparelhos. Então, assim, eu pretendo estar melhorando a infraestrutura do estúdio, né? Fora isso, esses são meus planos pro ano que vem. Para esse ano e pro ano que vem também. É isso aí. E assim, gente, só fazendo um jabazinho aqui pro Elton. Tem pessoas lá que são ciclistas, são corredores. Eu voltei a correr depois de tantos anos. Fiz até uma prova hoje. Quem diria que eu iria fazer uma prova de corrida de novo? Tem senhorinhas. Então, assim, é um treinamento que é fundamental para qualquer outro tipo de esporte que a pessoa pratica. É interessante que tudo é complementar, gente. Nada é concorrente, é complementar. É um fortalecimento muscular para que você tenha um desempenho melhor Sim. no seu exercício aí, que você tenha esse objetivo maior. Bom, acho que foi um bate-papo Foi legal, bem legal, né? Até fiquei tranquilo, cara. Foi Teoria bom, dos quinze, foi bom, gostei, pô, hein? foi bom. Aqui, deixa eu aproveitar então, já que você tá quase pro final, Rafa. Manda aí. Posso dar aqui meu
Meus finais. Seus recados. Bom, vou jogar na minha câmera aqui, que eu não tinha colocado até então, tá? Bom pra galera conhecer aqui o espaço que eu tenho, que é da área técnica. Beleza, galera? Ó, sejam bem-vindos todos que estiveram aqui com a gente. Como vou voltar lá pra tela deles, quem tiver interesse de fazer algum patrocínio, parceria, não precisa ser nada. Ah, você tem um comércio básico, vem cá, vamos conversar, a gente troca uma ideia, a visibilidade é boa para todo mundo e a gente vai se ajudando. Queria que o Elton falasse aí agora onde é o estúdio dele, como que funciona, endereço, telefone, sei lá, cara. Faz o seu Como é que marketing te agora aí. acha? Como que te acha? Porque você falou o tempo todo, mas até então nós estamos aguardando aí. Beleza? Faz o seu merchan aí. Show. Então, meu estúdio ele fica na Nova Alegria, na Rua 7 ali, número 401, segundo andar, né? O funcionamento lá é de 5 da manhã até as 9, então tem 4 horários pela manhã, e de 5 da tarde até as 9 da noite, 4 horários da noite. Então são 8 horários opcionais para que as pessoas possam treinar. Esses horários eles são flexíveis, eu jogo na enquete no grupo, eles selecionam um dia anterior o que eles querem treinar no dia posterior, né? Por exemplo, hoje eu jogo a enquete hoje é quinta, né? Eu jogo a enquete de sexta, a de sexta, de segunda e assim sucessivamente, né? Os treinos lá são de musculação, porém são circuitados e por tempo. A grande maioria das vezes eles são em dupla, né? Eu opto por ensinar o aluno a fazer o exercício antes de cobrar que ele aumente carga, que ele faça qualquer outro tipo de coisa. Então ele primeiro aprende a mecânica do movimento, depois ele vai com progressão de carga, até ele ficar no nível adequado para começar a ter evolução no treino. No meu estúdio, tem avaliações a cada 3 meses, né? É uma coisa que também não tem na academia. De 3 em 3 meses eu faço avaliação em todos os meus alunos, né? Eu opto sempre por estar perto dos meus alunos para corrigir postura, para poder estar incentivando a aumentar a carga, né? Até para manter um relacionamento com eles de amizade também, cobrando ali, fazendo piadinha colar, né? Todos os meus equipamentos são novos, eu não me permito trabalhar com equipamento velho ou danificado, né? É um espaço arejado, né? É todo espelhado, né? Ou seja, o aluno pode se olhar no espelho e tal. Se a pessoa colocar o endereço no Google Maps lá, ó, Centro de Treinamento Elton Santiago, ela acha, o Google deixa lá na frente. Então eu propicio o melhor para os meus alunos. Tudo que eu posso fazer para eles, em pró da saúde deles, eu faço. Sem contar o que o Rafael falou, apesar de todos fazerem o mesmo treino, cada exercício é diferente para cada necessidade do aluno. Através dessas avaliações que eu faço, eu consigo atender pessoas que têm hernia de disco, pessoas que têm problema de ombro, joelho, idosos, adolescente, a pessoa que quer emagrecer, a pessoa que quer ganhar massa, tá? Só basta um pouquinho mais de atenção e carinho para direcionar o que aquela pessoa precisa, né? Eu digo até uma certa sensibilidade para você tratar o cliente, entendeu? Que eu nem chamo de cliente, porque lá eu não considero que eu tenho cliente, lá eu tenho alunos, né? E esses alunos eu trato com o maior carinho que eu posso, entendeu? É óbvio que tem muita coisa a melhorar, né? Eu preciso ainda acertar muita coisa lá, porque tá no início, né? 5 anos é muito pouco, como o próprio Rafael falou. Mas o que eu posso fazer de melhor para eles eu faço. Então esse é o meu negócio, entendeu? É proporcionar o que as academias não proporcionam. É uma dimensão menor, obviamente, mas em termos de conhecimento, de ensinamento, de potencialização de resultados, é muito melhor, isso eu posso garantir. A rede social também, né? Tem a rede social, tem o Instagram, @EltonPersonalTrainer, tá lá, tá as fotos do estúdio, todos os resultados dos meus alunos, tá? No WhatsApp é 24 99882 77133, só chamar lá, de repente pode deixar no link aí também. Depois deixa o link aí, né, Guilherme? Entendeu? Sim, Posso sim. botar minha logo ali também, botar os números, tá? É facinho de me encontrar, não é tão difícil assim não. E grande parte da população de Resende já me conhece, né? Tô 15 anos na área, trabalhei no Manejo, na Alegria, na Itapuca, enfim, né? Muita gente me conhece aí, graças a Deus. Bacana. Cara, te agradecer aí pela sua presença, tá? Eu acredito que dos convidados que virão, o Rafael vai trazer sempre um melhor que o outro. Vamos ver como que vai ser. Rafa, contigo para encerrar, para fazer aí a chamada do próximo. Obrigado mais uma Não esquecer de vez. pedir pra galera fazer inscrição no canal também aí, para Com até facilitar certeza. também a próxima
até pro YouTube também entregar isso para mais pessoas e ter esse engajamento do próximo episódio que vai vir. Não Obrigado adianta pela parceria, só, Rafa. Tamo junto. não adianta só ver o vídeo, né? Se inscreve no canal aqui, Tem que do curtir. Estúdio Ajuda aí 144. pra nós. Comenta aqui também. Deixem perguntas, deixem sugestões de melhoria, não só para entrevista, mas para o próprio canal também, o que tá achando. Isso é interessante para melhoria dessa entrega para todos vocês. De novo, mais uma vez, Guilherme, aí pelo Estúdio 144, abrir as portas mais uma vez. Eu já tô. Nem sei quantas vezes eu já vim aqui, mas. Trocativo, né? Acho que é a terceira ou quarta, não lembro. Mas eu sempre gosto de estar aqui. É sempre uma satisfação poder estar participando aqui nesse ambiente tão legal. E já fica aqui o convite para o próximo episódio. A gente vai falar de um assunto ainda tão pouco explorado, que são as finanças comportamentais. Vai ter uma profissional de psicologia aqui para falar com a gente também. Então, não deixem de participar. Se quiserem mandar perguntas durante a semana, aí durante a... Pode ser aqui, né, pelo canal do YouTube, ou pode ser pelo meu Instagram. O Instagram é @fim.rafaelcamargo. E eu vou trazer essas perguntas aqui, talvez para psicóloga também. Eu não vou revelar o nome agora, só deixa para depois, fica de surpresa, mas é uma grande profissional aqui da região também. Obrigado mais uma vez, Guilherme. Não deixem aí de seguir todos nós aí nas redes sociais e continuar aí nesse projeto que vai trazer muitos bons frutos para nós. Excelente, Rafa. Alguma consideração sua, Elton? Tá na paz? Eu queria agradecer a oportunidade, né? Para mim é uma novidade, tá nessa plataforma, assim, gostei, confesso pra você que gostei. Pretendo até fazer, eu tinha conversado com o Rafael, né, de fazer com alguns alunos meus que tiveram bons resultados, talvez a gente possa estar vindo aqui fazer também, é uma boa ideia. Bem-vindo. Mais um Entendeu? projeto, hein? Mais um projeto aí isso aí. para sua casa aí. Mas, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar falando do meu espaço, estar falando do meu sonho, estar falando um pouquinho do meu trabalho, da minha pessoa, né? Associado ao trabalho do Rafael e ao seu também, obviamente. Mas, para mim, é muito importante estar divulgando, não por a captação de clientes, mas para que as pessoas entendam como eu trabalho. Isso, para mim, é mais importante do que a captação de clientes, entendeu? Então, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, pelo tempo. Tá? Pela sua dedicação, por você ter me acalmado aqui, que tava nervoso pra caramba. Tá? Muito obrigado aí, queria agradecer vocês e quem tá assistindo também. Valeu. Rafa? Valeu, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver esse episódio, mas fiquem com Deus e até o próximo. Valeu, até mais. Valeu. Achei que fosse ser mais difícil, mas foi bom, foi de boa. Ele tem a teoria mesmo. O cara é brabo, hein? São muitos testes. Nossa, fiquei